Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, obrigada. Estamos chegando aqui ao último painel do fórum, última manhã, né, do fórum. E é isso, acho que a gente começa essa manhã com esse espírito de começo, né? Com o espírito de estamos só começando a ninar esse bebezinho que acabou de nascer, que é essa rede de contatos que a gente está construindo hoje. Vou tirar a máscara só para ficar mais fácil de falar aqui. O tema de hoje é justamente a gente pensar sobre os caminhos, né, para a articulação dessa rede latino-americana de pessoas que estão fazendo campanha de impacto, né? Então, acho que esse foi um esforço inicial, né, da gente se ver junto, se juntar, se conhecer, se conectar, saber quem somos, etc. E aí hoje o essencial é, como eu falei, vai ser um painel um pouco diferente. A gente vai conversar sobre caminhos possíveis para a construção dessa articulação e dessa rede latino-americana de produtores de impacto. Eu vou começar contando uma história, eu acho. Eu tenho que ficar aqui mesmo, né? Eu acho que posso descer ali, né? Pode descer, né, gente, aí do... Só pra... Acho que eu vou contando uma história, porque contar a história de como do ponto de vista aqui da Taturana, né, como é que nasce essa vontade, né, de articular um fórum, de constituir, né, de criar esse espaço permanente de troca e de construção. Então, a Taturana vem há bastante tempo realizando campanhas de impacto, né? A gente começou a fazer lá em 2013 e teve múltiplas experiências diversas, boas, ruins, frustrantes, maravilhosas, né? E a gente foi nesse processo, a gente colaborou com muita gente, pensou com muita gente, cada campanha que a gente realizava, um universo se abria e a gente fazia de cada uma delas, né, uma reflexão, uma avaliação, tinha planos e projetos. E, ao mesmo tempo, como a gente sempre trabalhou muito campanha a campanha, dava uma sensação de que todo o conhecimento e articulação e conexão que a gente construía ficava com... A gente tentava, a gente fazia um esforço enorme de organizar, sistematizar, fazer um relatório, mas a gente sentia um pouco que com as pessoas as coisas iam saindo, né? Que a gente não estava ali acumulando esse conhecimento, né? Que esse conhecimento estava ficando muito com a gente, assim, e a gente com ele ali guardado. Aí a gente fazia algumas formações, compartilhava, né, esse conhecimento, mostrava o que a gente tinha sistematizado. Mas começou, acho que nessa trajetória, e especialmente quando a gente fez a caminhada para se tornar uma associação e esses colaboradores todos com quem a gente trabalhou junto, né, ao longo desses vários anos, vieram pensar com a gente a Taturana, surge com muita força a necessidade de um espaço permanente de construção, criação e reflexão sobre a nossa prática, sobre a nosso fazer. A vontade de um fórum vem de uma vontade enorme da gente conseguir qualificar o nosso trabalho, da gente conseguir qualificar a partir das múltiplas experiências que existem na América Latina, da gente conseguir formar a partir das nossas experiências latino-americanas, da gente conseguir trazer um pouco do DNA latino-americano de mobilização social, do fazer de impacto social, para esse termo que hoje... Que acho que a gente assume esse termo, né, que é produção de impacto, mas que ele nasce bastante estrangeiro, e aqui a gente tinha um fazer bastante voltado à mobilização social, a cinema, né, de outras formas. Então, assim, nosso desejo, nasce daí. E aí a gente começa a falar sobre isso, né, nos nossos encontros lá com as 20 pessoas que estavam né, nos grupos da Taturana. E aí a gente participa, enfim, aí nesse processo, os anos de pandemia foram ótimos, porque a gente participou de 1000 espaços online de formação, participou de muitos espaços compartilhados mesmo de formação. E aí muitas iniciativas já de colaboração surgiram, né? A Taturana já tinha ido na Ambulante há alguns anos, e se inspirado na experiência de lá, Climate Story Lab, e já tinham sido planejados e já
havia sido uma articulação anterior com o Doculab. Enfim, já tinham havido outras pequenas articulações e a gente, muito com o fórum na cabeça, participou de um encontro na Bolívia, que chamava Unidoc, que tinha um monte de gente latino-americana e a gente estava com a vontade do fórum, falamos para todo mundo e virou um sonho latino-americano naquele momento. E aí a gente sai de lá hiper fortalecidos com a certeza de que esse fórum não podia ser só brasileiro, de que esse fórum tinha que ser latino-americano, e a partir daí essa história rola muito organicamente com as nossas parceiras latino-americanas do Doculab, Ambulante. Então, assim, quis contar essa história para contar assim, da onde que a gente, daqui, né, de dentro, assim, como que nasce essa vontade e para a gente por que esse espaço é importante, né? Então, a gente quer muito gerir conhecimento, conhecer, aprimorar, a partir da troca de experiência, qualificar mesmo a nossa prática. Enfim, contei essa história inicial. E aí agora eu vou passar para as nossas parceiras realizadoras desse fórum maravilhoso, Doculab, Ambulante primeiro, e aí a gente depois continua, mas queria que todo mundo conhecesse um pouco essa história. Obrigada. Bueno, gracias por esas palabras. Ahora pasamos al español, porque es un foro latinoamericano. Como é um fórum latino-americano, agora vamos falar em espanhol. Como contaba Carol, Carol falou que é um encontro muito orgânico e Vanessa dizia que foi um momento de nos conhecer e nos reconhecer como irmãos, irmãs, similares, ¿no? como pessoas parecidas que podem construir em conjunto, e isso é fundamental. Eu gostaria de contar sobre Doculabs e o que é, para compreender por que para nós é importante a existência desse fórum permanente e anual latino-americano. Doculab nasce como um coletivo de pessoas involucradas dos documentários e como o cinema poderia melhorar e como poderíamos deixar de esperar que as instituições fizessem coisas por nós e fazer sozinhos com as nossas necessidades e com a criatividade do momento, pensando no cinema e o que estava acontecendo, por exemplo, na Colômbia na época, e daí surgiu a necessidade de nos focar na distribuição, porque de um jeito ou outro estávamos fazendo filmes, mas ninguém estava assistindo. Não estávamos encontrando audiência e por isso a primeira ação que tivemos com o Doculab foi a distribuição de filmes independentes, muito valiosas, que apresentavam outras perspectivas do país focadas em um público mais jovem. E essa distribuição foi bem criativa, tinha a ver muito com a mobilização social e mais do que uma casa de distribuição, virou um movimento de cinema colombiano e desde o começo sempre foi colombiano e latino, porque se a gente não reconhecia esse território latino-americano e não enxergávamos esse cinema, tinha algum problema, uma coisa que não ia acontecer. E aí surgiu a necessidade de criar o Doculabs, que é o espaço onde nós pensamos a distribuição como um ato criativo. Normalmente pensamos a criatividade no desenvolvimento, produção, pós-produção, mas o encontro com a audiência, o público, onde eu apresento e para os outros, isso aí é muito importante, precisa da criatividade, a leitura do contexto, do território e as possibilidades que nós temos. Junto com Vanessa, criamos a Acción, que é a parte de Doculabs focada no impacto, e fazemos formações, fazemos assessoria e é um espaço de reflexão que nasce para pensar no impacto desde o latino-americano, desde o colombiano. E sempre tivemos essa ideia de estabelecer que esse encontro fosse sular, que sempre foram da América Latina, que sempre tivesse experiência das vidas dos outros. E maravilhosamente conhecemos Taturana, Rodrigo, Carol,
Ambulante, Impacto, Cine no México, e foi um encontro que não tivemos que pensar muito. Foi de fato fácil saber que juntas poderíamos tecer uma coisa maior, mais forte, e hoje nós chamamos produção de impacto. Está por ser feito, por se pensar, por refletir também. Esse trabalho e essa iniciativa de criar um fórum permanente da América Latina é criar um espaço de pensamento, de inspiração, de reflexão, onde as ideias que nós temos podem ser transformadas. E acredito que é uma criação em conjunto de pensamento, reflexão, como uma rede também. Como nós podemos ver mais cinema latino-americano desde Brasil, México, Colômbia? Como nós podemos pensar as problemáticas sociais que atravessam cada um de nós, que são muito parecidas? E como nós podemos aprender das experiências em conjunto e deixar de sentir que estamos isolados, cada um no seu país, além da barreira do idioma, e começar a criar esses tecidos de transformação em conjunto do continente que a gente ama tanto. E esse é o motivo pelo qual é muito relevante tecer em conjunto como organizações, junto a vocês, com os grupos que estão começando a ser parte dessa rede que estamos formando durante o tempo, e acreditamos que esperamos muitas mais versões desse fórum infinitamente. Ambulante. Hola. Bueno, Oi. Bom, Ambulante é uma organização civil sem fins lucrativos que tem 17 anos já de funcionamento. Começou como uma amostra, uma pequena amostra. Eram 8 filmes, 8 documentários mexicanos todos, e circulavam por diferentes sedes. E nada mais que isso, bem simples. Bom, convidávamos os realizadores, etc. E foi crescendo, crescendo, crescendo. O que existia desde o princípio é bastante claro para todos os que trabalhamos nesse contexto, é que partia do encontro com filmes, narrações, histórias, filmes que tratavam temas importantes para a sociedade, que podia ir desde a questão de saúde até questões de identidade, passando por temas de condições de vida, e também tinham um bom nível de qualidade na realização. Para nós, isso era muito importante dizer. Pensamos desde esse momento que para que se generasse essa identidade entre o público e o que está passando dentro do filme, era necessário era que o filme ou a obra, seja curto ou longa-metragem imersiva, o que for, tivesse uma qualidade narrativa. Veja, não falo de orçamentos, de grandes valores de produção, falo de uma qualidade narrativa, um poder de conexão e de emoção, para que pudéssemos chegar ao outro, tocar o outro e outra. Isso sempre esteve presente. Começamos a fazer algumas questões relacionadas à formação também. Cada vez que chegava uma turnê de ambulante num estado, era feito algum workshop, alguma atividade formativa neste aspecto. Até que então decidimos ter um projeto de formação que fosse sustentável. Então começamos a conectar com a produção, e aí também aprendemos que isto que se produz tem um impacto no entorno, e também no entorno onde se produz e no entorno ao redor de onde é produzido. E o que fazemos
ao exibir esse produto, também tem impacto quando trazemos todas essas produções de quem fala muitas vezes em primeira pessoa ou muitas vezes do ponto de vista dos seus territórios. Não com o olhar externo, mas com o olhar de onde se vivem as coisas. Isto já estava no centro da conversa para nós e foi como chave na construção do programa de formação, o maior programa que temos na organização. Com esse processo, com estes dois grandes lados. Com estes dois grandes lados, a exibição e a formação / produção, nós fomos então nos encontrando com outras organizações que trabalhavam de forma similar e consideravam que isto servia para fazer uma incidência. E dissemos, ok, mas também fizemos incidência com vários filmes, sem saber que estávamos fazendo isso. Então, foi muito natural entrar na conversa e escutar estas formas de sistematizar a incidência. Foi nesse processo em que uma geração, em uma edição, do festival, em que ano você esteve no México? 2019. 2019, a Carol esteve no México e nós tínhamos um pacote de curtas feitos em uma região onde a população afro-mexicana. Para nós foi super importante que a Carolina estivesse aí e que ela conhecesse esses realizadores e como funcionava a nossa organização. E aí foi muito fácil a conexão, foi muito natural, foi aberta, franca. Bem, estivemos em outros processos de formação para nós, levamos filmes a outros processos de encontro, a outros laboratórios também, junto a Michele, participamos em outros, que são outros, e assim a gente foi se conhecendo, e assim fizemos amizade e começamos a confiar, que é algo muito importante, porque no final, em qualquer terreno, não importa, sempre existe um pouco de receio eu preciso de trabalhar, eu preciso sobreviver, esse é o meu território de trabalho. O que acontece se Michele pega meu território de trabalho, então? Mas, não, para mim, obviamente, eu confiei 1000% nelas. Existem princípios de transformação social mundial do planeta também, que são inamovíveis, não se podem mover e nos conectam além do que pode representar o medo, insegurança, tudo isso. Então, é bem fácil, a partir disso, falar, nossa, a Colômbia vai fazer o Docolab no Impacto em Cartagena. Eu quero ir lá. E não era o meu... Não tinha facilitadora, nem estudava, não tinha participante, estava fazendo aí o seu trabalho, conhecendo as melhores pessoas da Colômbia e desfrutando ao máximo, porque são pessoas que não são só da Colômbia, que são que o mundo seja melhor, são pessoas que estão unidas para isso, para que o mundo seja justo, igualitário, respeituoso, amoroso. Então, se me dizem, olha, é necessário fazer um fórum, temos que fazer um fórum, eu digo, sim, vamos fazer um fórum. Onde? Onde temos que ir, ok? Então, embora não estivesse em janeiro esse fórum não estava nem na nossa agenda ainda. Vocês entendem? Então tem coisas que nascem assim espontaneamente, da naturalidade de dizer, olha, eu estou caminhando aqui, você e eu coincidimos, estaremos conectadas o resto da vida. Então é melhor fazer com um fórum. Muito melhor. E aí, como a gente está pensando caminhos para a América Latina de
de construção. Construção de. Estou me escutando aqui, tô repetindo em espanhol. Como a gente está pensando caminhos para a construção, né, de uma rede latino-americana de impacto, a gente achou muito importante também ouvir um pouco sobre o GIPA. Então, Michelle aqui vai apresentar. A Michelle tem vários chapéus. Ela é da Impactacine do México também, mas aqui ela vai contar um pouquinho sobre a GIPA ou GIPA, não sei, o EGIPA. GIPA, que acho que é uma articulação que também pode, enfim, inspirar um pouco a caminhada de GIPA, pode inspirar um pouco a nossa caminhada também. Gracias, Carol, e gracias. Muito obrigada, Carol, e muito obrigada, Márcia e Maria Inês. Eu tomo esse tempo aqui para agradecer e parabenizá-las, porque chegamos neste 4º dia de fórum, desse primeiro fórum de muitos, nós esperamos, né? GIPA é uma rede global de produtores de impacto, agentes de produção de impacto. Quem faz esse trabalho, gestão, organização, bom, tudo isso. A GIPA nasce em 2012, já tem 10 anos, né? Um processo. Devido à necessidade, se juntaram então produtores, diretores num festival de cinema e eles se deram conta que já estavam fazendo esse trabalho de mudança social por meio de histórias, por meio de documentários. Então, criaram uma lista de e-mails, literalmente, no Google, e aí eles se juntaram e começaram a se somar mais e mais pessoas a respeito dessa necessidade e esse interesse. O que é que está acontecendo em nível global com isso? Isso começa na Europa, mas também se ampliou bastante nos Estados Unidos. E justamente parte do espírito de GIPA é o que está acontecendo em outras regiões, o que está acontecendo em outros territórios, na Colômbia, Brasil, Estados Unidos, Austrália. Bom, e se somaram mais de 400 pessoas nesta rede, com representação de mais de 40 países. Então, foi um processo, um caminho de aprendizagem, de compartilhar coisas, sobretudo. Compartilhamos lançamento de campanhas de impacto, estreias de filmes, convites para somar-se a projetos e conhecer o que está acontecendo realmente. Tudo isso foi, como eu mencionei, por meio de um e-mail somente. Então, faz mais de um ano, começou a necessidade de dar um formato mais preciso para fazê-lo mais acessível, criando uma página web, criando uma rede de contatos. Então, agora, neste momento, estamos neste processo em formalizar tudo isto e que seja um referente de vários meios e que possamos dar a conhecer o que está acontecendo na América Latina e como podemos nos conectar e compartilhar ferramentas para romper essas barreiras do que o que passa aqui não pode acontecer nos Estados Unidos ou o que passa na América Latina não pode passar em outro lado. Não, como esse espírito de compartilhar ferramentas, histórias, reconhecer contextos sobre diferentes problemáticas sociais. Então, por isso também é tão importante para a GIPA apoiar iniciativas como esta, como o fórum, como este fórum que está acontecendo, que seja como uma colaboração contínua e que possamos continuar aprendendo neste caminho juntos. Como eu mencionei, começou em 2012 e estamos nessa formalização neste momento, mas é um processo que continua sendo conversado, continuamos aprendendo aqui em conjunto. Então, é uma equipe de 3 pessoas, mas se incluem representações de vários territórios: Brasil, Colômbia, Quênia, África do Sul, Austrália. Então, nós falamos, nos juntamos, aprendemos o que está acontecendo, que workshops estão sendo feitos, como compartilhar ferramentas. Em breve será lançado o site. É um convite a todos vocês, inclusive, que por favor se somem, conheçam o que estamos fazendo e que possamos seguir nesta situação de partilha e que possamos trabalhar em conjunto. Muito obrigada.
E aí, só para fechar, antes da gente ir para uma atividade, junto com essa ideia incrível do fórum, né? Mesmo junto, fazia parte do mesmo projeto, a criação de uma biblioteca de estudos de caso latino-americanos, estudos de caso e metodologias latino-americanas, estudos de caso de campanha de impacto e metodologias latino-americanas de produção de impacto, de mobilização social e cinema, enfim. E a gente tinha uma sede de poder usar nas nossas formações, nos laboratórios, materiais compartilhados e nos autorreferenciar, né? Referenciar as campanhas. Então, o sonho inicial era fazer um processo, de fato, de construção desses estudos de caso, mapear o que existe e fazer uma mentoria, né, com as pessoas para a construção desses estudos de caso. A gente não conseguiu... Desculpa. Eu tenho que falar nesse. A gente não conseguiu captar recursos para efetivamente fazer o projeto da forma como a gente tinha desenhado. Ainda. Mas conseguiremos. De todo modo, a gente achava que isso era tão urgente, tão importante, tão relevante, que a gente fez um esforço emergencial, muito flexível, de mapeamento de estudos de caso que a gente sabia que existiam e colocou numa página web. A gente... buscou encontrar, né, o que existia de estudos de caso que já estavam efetivamente sistematizados, que tinham ali definido seus objetivos, que abriam as suas estratégias, que não falavam só de alcance, de números, né? A gente queria ver o que estava acontecendo, qual era a história daquela campanha de impacto, enfim, que realmente abrisse um pouco a história e o caso em si, né, para que a gente possa aprender com essas experiências. Então, a gente faz um protótipo disso. Aí, as 4 organizações, Michele troca de sombreiro, e é uma biblioteca que foi um esforço aí de Ambulante, Impactacine, Doculab e Taturana. E aí... A gente consegue mostrar, cinema... Já tá? Então, a URL é... Então, a gente mapeou 22 estudos de caso, se eu não me engano. Eles não estão com os mesmos formatos. A gente gostaria de ter algo um pouco mais universal, né? Assim, com as mesmas informações. Eles não estão. Eles estão da forma como vieram ao mundo, diversos, mas em múltiplos formatos. A nossa proposta de fato, amadurecer o que tem aí, poder fazer coisas que ainda tragam mais informação sobre cada um dos estudos. Mas tem 22 estudos de caso que a gente consegue navegar. Alguns dos estudos de caso que foram apresentados aqui durante o fórum estão aí. Então, o material do Del Outro Lado está aí, o material do Limiar está aí, do Espero Tua Revolta está aí, do Sementes está aí, das Aberras está aqui. Então, tem vários... Espanhol e português. Está em espanhol e português. Agora, os downloads estão só na língua em que foi feito, nas línguas disponíveis. Então, é isso. Aprimoremos nosso idioma portunhol. Mas, pelo menos, tem um breve... Desculpa. Não, é bem só que eu acho que é importante falar o que a gente está... A crítica é importante pontuar de cada caso. Como? Em cada descrição, né? Clica no semente, só pra gente... Quando a gente clica em cada um dos filmes, vocês encontram, né? Quem foi o diretor, diretora, a produção de impacto, quem realizou, a sinopse do filme, mas a gente também faz uma breve descrição do por que conhecer esse estudo de caso, né? Então, tem um porquê, assim, de por que navegar, né? Como é que eu começo a olhar para esses estudos, o que cada um deles, o que chama atenção em cada um deles. E ainda é um protótipo, a gente nem conseguiu revisar, gente. A gente ia revisar enquanto rolava o fórum, a gente desistiu, falou, não, é muita insanidade. Depois do grupo de saúde mental, a gente resolveu cuidar dos nossos corpos.
E então a gente vai fazer isso ao longo dessa semana. Mas pelo menos para isso já ficar conosco, assim, foi também algo que a gente achou importante e a gente queria compartilhar aqui com vocês. Qual que é a URL? A URL é cinemaimpacto.org/biblioteca. Por enquanto, tá ainda... A gente nem revisou, tá, gente? Vai ter um monte de link que não funciona, vai ter texto nada a ver, vai ter versão beta. Mas a gente prometeu revisar e publicar de verdade. E ela vai ficar disponível na página do próprio fórum. Conectada à página do fórum. Este es eso para nosotros, para É para pensar, revisar, então... Então, só para... A gente... Vai estar tudo prontinho ao longo dessa semana, a gente manda para vocês, mas só para vocês saberem que isso está aí e que vai estar nas mãos da doula já. E que vai crescer. Sim, e o plano é que cresça, assim como todos nós. Pero es muy importante, ¿no? Como realmente en este ejercicio de... É muito importante esse exercício de reconhecer, que possamos nos olhar, nos reconhecer e ver, inspirar o que nos levou aí, outras temáticas que falam do mesmo, do filme com qual estou trabalhando. Então, quer dizer, como é que a gente pode articular todos esses movimentos e campanhas em conjunto, sabe? Então, nós estamos super contentes que isto tenha sido feito desse jeito, da mesma forma que o fórum tenha nascido em São Paulo nesse momento com vocês. Estamos super contentes com isso. E agora a gente convida vocês todos a pensarem conosco os próximos passos. E aí é todos mesmo, inclusive quem está aí online no... Quantas pessoas aí online? Quantas pessoas temos online? 70, uau! Uou! Estamos vendo vocês aí Sábado online. na manhã. E a ideia é que a gente faça grupos. A gente vai fazer um trabalho agora usando uma metodologia que talvez alguns de vocês conheçam, que se chama Café do Mundo. Aí já estou contando para quem está online também, tá? Fiquem atentos. Então, é uma metodologia que chama Café do Mundo. É uma metodologia muito boa para a gente descobrir os consensos, assim, descobrir o que... Ai, desculpa, acho que eu gosto do microfone da Xuxa. É uma metodologia muito boa para descobrir consensos, para a gente ver, assim... ouvir um pouco o que está na cabeça de todo mundo e depois conseguir, sabe, construir aquele imaginário coletivo do que está ficando, né? Do que está sendo, do que está ficando como prioritário. E aí o convite é para a gente trabalhar agora em grupos. A gente vai fazer algumas rodadas. Parece um pouco loucura, mas no final saem coisas bastante interessantes, assim, porque tendo conversado com muita gente, tendo trocado com muita gente, na última rodada, a gente consegue fazer um registro de algumas prioridades. Como é que vai funcionar? Então, vamos lá. As duas primeiras rodadas, assim, na primeira rodada, vocês já estão em grupos, aqui sentados, e lá no Zoom, a gente tem grupos organizados por língua. Então, as pessoas podem se auto-colocar, se auto-jogar num grupo que fala inglês, não sei, espanhol, português e gente que fala espanhol e português. Então, lá a gente vai priorizar a organização por línguas e cada pessoa, vocês aí no online, vocês se jogam dentro de uma sala inicial. Super importante para quem está online lembrar de qual é a sala que está entrando nesse primeiro momento, se é a sala A, B, C, D. Aqui a gente vai trabalhar com números, que é o grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, e lá no online a gente vai ter até G, H, sei lá quanto. Até I? Até I. Então, e aí, assim, nessa primeira rodada de grupo, eu queria até que vocês já começassem a fazer essa reflexão, que é uma reflexão bastante individual e que aí vocês vão compartilhar nesse grupo, que é dentro do que está dentro do meu campo de ação, né? Dentro do meu trabalho, de onde eu estou, de onde eu atuo com produção de impacto, dentro do meu envolvimento com produção de impacto, o que eu identifico, percebo, sinto
que eu preciso fazer para aprofundar e fortalecer o meu trabalho no campo, o meu trabalho com produção de impacto. Então, o que eu sinto que eu preciso fazer para fortalecer e aprofundar o meu trabalho? E aí, nessa primeira rodada, vocês têm 20 minutos, não é muito tempo, para passar por todo mundo, para vocês ouvirem todas essas percepções, e cada um vai falar a sua. Então, cuidem do tempo. 20 minutos, vocês estão em grupos de 7 pessoas, dá bem pouquinho tempo. Então, cuidem disso. Se alguém estiver falando um pouquinho a mais, ajuda a pessoa a segurar. É 1 minutinho. É por isso que é até bom pensar antes. Dá uma meditadinha antes. Fala assim, ó, o que eu identifico, o que eu sinto que eu preciso aprofundar, que eu identifico, né, que eu preciso fazer para aprofundar e fortalecer o meu trabalho nesse campo da produção de impacto. Essa primeira, vocês só vão conversar. E aí eu sugiro que quem tiver, cada um toma a sua nota num papelzinho seu. Por quê? Porque depois de 20 minutos, o pessoal do Zoom vai ser jogado para outra sala, tipo Matrix. E vocês aqui vão receber um numerinho e também vão migrar. A gente vai fazer um sino aqui. A hora que der esse sino, não tem choro nem vela, não tem fim de discussão. Cada um vai para uma outra mesa, para a mesa que tiver seu numerinho. Tem gente que vai ficar, tem gente que vai migrar. Muita gente vai migrar. E aí a gente tem novos 20 minutos em que vocês vão contar. Ó, gente, presta atenção aqui em mim, só porque eu não vou repetir isso de novo. E aí vocês vão contar o que vocês escutaram. De novo, 20 minutos, de novo. Nossa, o que mais surgiu lá na mesa que eu tava, que é aprofundar isso, aquilo outro. E aí, 20 minutinhos, todo mundo tem que falar também, cuidem do tempo. Depois de 20 minutos, toca o sino de novo e a gente volta para nossa primeira mesa. Então, galera do Zoom, vocês vão ser jogados numa mesa caótica, Babilônia, todas as línguas, e seja o que Deus quiser, na segunda rodada. E na terceira rodada, vocês têm que voltar para a mesa que vocês estavam. Lembrem-se do nominho delas. E aí, na terceira rodada, aí a gente vai sistematizar algumas ideias. Antes da terceira rodada, a gente volta aqui, para esse espaço aqui da plenária, para a gente endereçar mesmo o que vai acontecer na terceira rodada. Mas só para vocês entenderem essas duas primeiras rodadas como são, elas estão meio rapidinhas, todo mundo fala o que está pensando, o que está sentindo, o que identifica, o que pode aprofundar, troca de mesa, compartilha as expressões e na terceira rodada todo mundo volta para a mesa que estava e aí a gente vai fazer um pedido de sistematização e registro de 3 ideias e aí eu explico de novo daqui a pouquinho, depois que a gente passar por essa primeira etapa. Vamos passo a passo. Tem um mediador em cada mesa. Então, Aqui no presencial, aqui tá Dani, Vanessa, coisa para cá. Ali está Emerson. a Vanessa vai estar no online. ¿Alguna pregunta? Emerson tá ali, Rô tá na outra. Ali tá Mari Genesca. Yo voy a ir online. Já. Ok, só para identificar que é muito importante essa sistematização que Carol está falando, né? Nessas pessoas vão estar no online e nas pessoas que vão estar aqui presencial. Então, aqui a gente vai ter a Dani Fernandes, ali a gente está com o Dindo, no grupo a gente tem a Rosana, no próximo temos a Genesca, a Mari, aqui tá, acho que está faltando alguém no do meio, e aqui eu vou estar aqui. Vamos dar uma somaritada pro pessoal que está online. Não sei se todo mundo conhece os Breakout Rooms, que é ele aparece no menu, se ele não estiver lá embaixo, ele aparece no mais, e você escolhe a sala, tá? Em qualquer momento, a ideia é que tenha máximo 7 pessoas em cada sala, então, se em algum momento vocês verem que tem mais gente, vocês podem sair e entrar em outra. Aí vocês podem clicar de novo no botão para sair, e vocês, no botão vermelhinho para sair, vocês podem ou sair da sala ou sair da reunião. Então saiam apenas da sala, tá? Senão vocês perdem a conexão, tem que entrar de novo e a gente perde muito tempo nisso, tá? Tem sempre um botãozinho também, Ask Host, Ask for Help, alguma coisa assim, que aí vocês chamam a gente, tá? E a ideia é que vão ser 20 minutos. Podem ir entrando, vão entrando lá, vamos aproveitar esse tempo que a gente vai começar a contar e a gente chama vocês de volta depois, tá bom? Até já, pessoal. ¿Qué? Vou convidar para o David Pitch.
Então, gente, só lembrando, essa primeira rodada, cada um faz seu registro pessoal, tá? Não precisa estar sistematizado. Nessa primeira rodada, cada um só anota o seu, porque na próxima rodada vocês vão compartilhar com outras pessoas. O registro mesmo é na terceira rodada, que eu vou pedir para os mediadores fazerem. Oi? Isso, cada pessoa agora responde a pergunta. O que eu identifico que eu preciso fazer para fortalecer e aprofundar o meu trabalho com produção de impacto, do meu lugar? E compartilha no grupo. No estoy Gente, então voltamos. A gente fez aí um mergulho em vários grupos. Espero, né, que todas as pessoas conversaram com várias pessoas e a gente saiu aí com um conjunto de ideias, né, do que a gente precisa para fazer, para fortalecer essa rede, aprofundar, né, os nossos conhecimentos, aprofundar o nosso fazer como rede latino-americana de produtores de impacto. Então, a gente queria compartilhar aqui, a gente não vai ler cada uma das 3, para além dos 5 grupos que a gente teve aqui produzindo, tiveram outros 6 grupos ou 7 grupos online também produzindo. Então, foi uma boa conversa aí, que circulou bastante. E aí, vou pedir só... A gente consegue compartilhar o site? Aqui. Não vai dar para vocês lerem tudo. Acho que é o maior que eles conseguem. Mas eu só vou contar para vocês, mais ou menos, esse material a gente vai compartilhar com vocês, tanto o mundo que está aqui, quanto a galera que está online, mas basicamente reúne um pouco todas essas ideias para a gente fortalecer o nosso fazer como produtores, enfim, como produção de impacto e como rede, né? Então, aquele primeiro grupo, que é um grupo que está todo em azul ali, aquelas primeiras 2 colunas, são várias ideias sobre como fortalecer a nossa articulação em rede. Então, muitas ideias relacionadas a ferramentas, a diretórios com dados dos participantes, de quem somos, do que fazemos. Algumas ideias se assemelham, outras são de plataformas diferentes. Acho que a gente pode percorrer aí um caminho de identificar por onde que a gente vai, qual caminho a gente vai usar em termos de plataforma, de espaço, de troca. Mas a ideia, acho que esse é um passo importante da gente fazer o quanto antes, né? Sair daqui já com, pelo menos, tendo não só um grupo de WhatsApp, mas tendo já um grupo, um diretório compartilhado do que cada um, né? Como cada um se vê nesse campo, né? Nesse grupo. Então, aqueles 2 primeiros ali são bem relacionados à rede. Esse grupo do meio, que é esse roxinho, tem várias postagens e tem muitas propostas de formações descentralizadas, enfim, muitas propostas de formação mesmo, da gente seguir aprendendo, se formando e se auto-informando, conhecendo mesmo as nossas práticas. E tem algumas agendas de trabalho também. Então, também tem agendas assim, de grupos de trabalho para discutir determinadas coisas, assembleias periódicas, propostas o próprio espaço do fórum como um espaço de encontro permanente, mas assim, de ter um novo espaço, novos encontros. Então, tem uma agenda grande de formação, algumas propostas de grupos de trabalho, encontros periódicos, encontros frequentes, né, de qualificação, de seguir esse processo mesmo de agenda nosso. Aí tem um outro grupo, que é esse mais rosinha, que também tem 3 colunas,
tem muita coisa relacionada à sistematização do conhecimento. Sistematização de metodologias, a manutenção de uma metodologia viva, né, do que é produção de impacto, ou seja, a gente não se ater também aos grandes, ao que está aí já escrito em pedra, né, da gente manter uma proposta de metodologia viva, de sistematizar o que sabemos, de compartilhar o que sabemos, de ter base de dados também sobre alguns fundos, sabe? Sistematizar um pouco as informações que temos. Aí tem um guia de acessibilidade especificamente. E aí, aqui também tem, assim, desenhar estratégias, desenhar metodologias, construir novas metodologias. Enfim, tem tanto coisas que já estão e que precisam ser colocar no papel, ficar público. Papel meio antigo, né? Pessoa super cringe. Colocar na nuvem, quanto coisas que ainda estão para serem feitas, criadas, coisas que a gente percebeu agora a necessidade de realizá-las. E aí tem um último grupo, conjunto de coisas, que é aí sim são proposições para a gente pensar políticas públicas. E aí tem duas propostas, né, de elaborar manifesto, de pensar em como ter uma política pública com eixo de discussão do fórum. Mas é isso, um eixo que é mais voltado para a política pública, que também, enfim, já tinha sido mencionado ali na proposta de alguns grupos de trabalho, e aí também fica com isso. Esse é um material a ser trabalhado, gente, mas é já um material bem legal, interessante para a gente começar a pensar e servir de base, né? Acho que para nós todos, para a gente ter um pano comum, assim, né? Um pano de fundo comum para a gente saber mais ou menos um pouco de prioridades. É isso. Parabéns pelas produções todas. Gente, a gente está chegando ao fim do fórum. Ao fim é um recomeço, uma coisa fênix, assim. Estamos ressurgindo, todos das cinzas, voltando, mas assim, acho que a gente, né, faz uma fala agora um pouco de fechamento, de encerramento, e aí a gente ainda segue aqui conversa, mas só para a gente fazer esse fechamento online oficial. Tá bom, vou passar aqui para nossa iniciadora do Cerro, que é Marcela. Obrigada. Bueno, creo que para cerrar, lo primero... Muito bem, para fechar... Ay, eso, miren, también. Rodrigo. Rodrigo? Dias, por favor. Moderador online. Bueno, primeiro, Bom, primeiro, para fechar, a primeira palavra seria de agradecimento. Então, quero agradecer que isto tenha sido possível e que tenhamos podido conspirar rapidamente e nos lançamos aqui em confiança total e absoluta entre nós e entre vocês, acreditando que qualquer semente que coloquemos neste tipo de projeto vai crescer, porque muita coisa que nutriu, muita água, ar, fogo, elementos para que tudo isso realmente cresça e seja poderoso. Possamos começar a entender o que fazemos desde outro paradigma também, e que possamos nos atrever a propor nossas próprias visões de mundo, do cinema, do que fazemos, de como nos relacionar entre nós, como indústria, como criadores, como gestores. Então, que exista essa possibilidade de imaginar, eu agradeço muito por isso. E também agradeço a todas essas preciosas pessoas que
estiveram me acompanhando aqui e a vocês também. E espero que esta pequena semente que nós plantamos agora dê muitos frutos para todas e todos, para o futuro, também para o que fazemos e nos encha de força, porque agora nós estamos num momento de esperança, necessitamos e temos que nos alimentar com essa sensação de coletivo e cada um ou cada uma pode levar isto em seu coração. Mas também aparecerão momentos de desafio, muito trabalho, não saber o que fazer. Isso também é parte do processo no qual estamos imersos. Então, quando falamos de temas sociais, temos que nos lembrar que, além dos problemas que podem surgir, eventualmente, dos erros ou dificuldades, bom, há algo aqui que temos guardado e que somos muitos. Então, obrigada. Também, antes de passar a palavra, eu quero ressaltar o fato de que nós estamos escutando espanhol, português, estamos confiando em que estamos abrindo ouvidos de atenção e entendimento para essa barreira que nós inventamos. Isso não existe, então também um grande aplauso por isso também. Eu quero agradecer a equipe de produção, que foi maravilhosa. Companheiros, bravo! Equipe de tradução, a todos e cada um que estiveram trabalhando incansavelmente durante meses para que isto ocorresse. Então, eu quero dizer a vocês que não temos que perder de vista este objetivo que talvez soe um pouco utópico, mas sem esse objetivo a vida é muito mais chata. Então, isso nos une. Além das dificuldades que possamos ter durante o caminho, eu me sinto feliz em casa. É a terceira vez que venho no Brasil, mas é a primeira vez que eu venho com a bandeira de ambulante. E estamos conseguindo para ambulante o que é um sonho já há muitos anos, realmente, construir um vínculo estreito com a América Latina. Então, olha, muito obrigada. Foi maravilhoso. Gente, tem muitas taturanas aqui, mas eu queria só falar assim que agradeço demais a disponibilidade de todo mundo que topou, que se interessou, que já estava atento, que queria participar e que se pôde ficar aqui esses dias todos e esteve conosco, contribuindo muito abertura de todo mundo para a conversa, para contar o que está fazendo, para o que está experimentando. É muito, muito, muito gratificante, assim, estar e poder trocar e conhecer as experiências. Enfim, acho que a gente... assim, não consegui nem chegar perto. Queria passar 3 dias com cada um de vocês só para saber todas as experiências que vocês já tinham vivido, experimentado, mas pelo menos deu para dar um gostinho e dá a sensação, né, de que saindo daqui, as outras, o que for surgindo pela frente, tem muitas interlocuções possíveis a serem conversadas, feitas, enfim. Acho que é fico muito, muito grata por esse momento e esse encontro. E que a gente siga juntos nos próximos muitos tempos. Bueno, eu quero agradecer. Bom, eu agradeço pela sensação com a que vou embora. Eu me sinto acompanhada, essa é a verdade. Muitos de nós fazemos este trabalho e é como remando contra muitas coisas, né? Contra a maré o tempo todo. E nos sentimos muito sozinhos, sozinhas. Então eu celebro a sensação de me sentir acompanhada por vocês e também pelas pessoas que estão online, por permanecerem neste Zoom o tempo todo. Que resistência, parabéns. Muito obrigada pela participação virtual, porque
nos permite ampliar estes espaços e nossos esforços como híbridos. Muitas coisas se perdem, mas a gente vai recolhendo no caminho e aplaudo esses esforços de juntar mundos, linguagens, essa questão do virtual e do presencial. E bem, como eu disse ontem, muito obrigada. Obrigada a todos por serem essas doulas que não só acompanham o nascimento, mas também acompanham o crescimento desse bebezinho. Então, nos vemos, hein? Eu tô super emocionado. Eu acredito muito que o pertencimento é revolucionário, assim. A gente conseguir pertencer e se sentir parte de algo é uma forma da gente construir. Eu acho que eu vivo isso em distintos níveis, com esse grupo, com a PAN, enfim, vários campos. Eu sempre falei, assim, estou muito reverberado pela conversa que eu tive com a Betânia, de que a minha experiência estudando cinema foi muito a partir da ausência. Me lembro que cheguei no último ano do curso pensando o que eu estou fazendo aqui. E uma das últimas formações que eu tive foi de formação em produção de impacto. E ali tudo recobrou um sentido, né? Quando eu entendi por que eu estava ali, o que eu estava me dispondo a fazer. E isso já tem 7 anos, né? Quando entendi, tive o primeiro contato e eu acho que compartilhei dessa sensação de muitos aqui. Eu já estou fazendo isso de alguma forma, eu já fiz isso de alguma forma. E então a sensação que eu vou e que eu queria que a gente partilhasse é de que a gente está realmente construindo um campo e que a gente vá daqui para um fim, para um início com o sentimento de pertencimento e de que falamos de metodologia, de formas de trabalho, de ferramentas e que em alguns momentos isso pode pensar, eu já fiz isso, ou isso não está muito dentro da minha prática, ou são ferramentas muito distintas da minha realidade, e que o pertencimento passa pela diferença, né? Passa pelo reconhecimento dessa diversidade, passa pelo entendimento de que a diversidade também é formada pelo desnível de acesso, pelo desnível de formação, pelas desigualdades que conformam a realidade tão complexa desse país e da América Latina. Mas que esses aspectos que a gente, ao encontrar com o diferente, ao encontrar com o outro, possam nos levar para um sentimento de distanciamento, que ele seja o motor de convocação ao encontro, né? Convocação ao encontro, entendendo que é algo que eu pontuo muito, que é o afeto como ferramenta de transformação política, que ele nos mova no sentido de que hoje, com um grupo tão diverso aqui online, a gente consiga entender, né, e a gente consiga sentir onde a gente habita na construção desse campo, para que a gente possa construir os próximos passos cientes do que nos diferencia também, mas com muito mais potência e energia entregue ao que nos conecta. E que a conexão nos permita fazer essa transformação, seja no nosso cineclube, seja como produtores, distribuidores, agentes públicos, enfim. Que o sentimento de conexão seja o que nos vai mover daqui em diante. Sí, para ellos. Terminamos. Yo quiero decir algo. Sí. Hola, hola. No te nos aceleres, Rodrigo. Não me apresse, eu quero falar uma coisa. Eu também. Eu celebro, agradeço muito. Minha primeira vez no Brasil. Me enfrentei com todas essas diferenças. A questão de escutar o idioma também é um pouco difícil, mas olha, uma coisa que eu levo aqui no meu coração é o seguinte. E recolhi tudo que eu aprendi, escutei nesses dias. Nós estamos criando um novo paradigma. Esse novo paradigma de impacto é o ecossistema, gente. E nesse ecossistema existem financiadores, filantrópicos, cabemos todos. Então, digamos que quebra um pouco ou expande dimensões
de cinema. O cinema é um circuito e esse novo paradigma do cinema abre um ecossistema amplo, onde, como dizem os nossos amigos, é um mundo onde cabem muitos mundos. Esse mundo ampliado é o espaço que nós devemos construir e, como o Rodrigo mencionava, para mim também é o lugar onde tudo tem sentido. Todas as minhas aspirações pessoais, sociais, que eu defendo desde o pequeno cinema, agora como programadora, desde qualquer lugar, como criar este mundo no qual acreditamos e no qual queremos viver. Então, eu me sinto muito acompanhada nesta comunidade, como a Vanessa mencionava, e há muito por fazer, cada um do seu território. Muito obrigada a todos. Gracias. Obrigada. Então, reitero tudo que foi compartilhado aqui, endosso tudo que falaram. Agradeço a equipe que fez tudo isso possível para gerar esse espaço que foi sendo costurado e fomos somando durante essa trajetória. Vamos tecer juntos, compartilhar aprendizagens para poder criar o que nós queremos ver no mundo, como mudar um passo a passo, né? E reconhecer isto, um trabalho que já fizemos anteriormente, reconhecer que será um processo e que vamos ir nos acomodando no caminho. Apapachando. ¿Cómo se Como Vamos nos abraçando. Sim, nos abraçando. Carinhosamente. Tá. Não, que eu só falar daquela prática depois, assim. Bueno, falar em português, né? Não, também, né? Não tinha pensado nada de falar assim. Mas é que, na verdade, é muito interessante, né? Eu acho hoje, principalmente, até a gente conseguir juntar esses dois mundos. E aí, pensando em todos esses mundos possíveis que cabem nesse aí, né? Quantos mais podem estar por vir? A gente... Sempre os caminhos são difíceis, né? Esses grupos que a gente vai juntando, a gente sempre vai se fortalecendo e vamos fazendo sempre escolhas, né? E a gente tem que continuar. A gente tem os ideais, assim, a gente tem algumas utopias que a gente está seguindo. A gente não tem todas as condições, mas a gente começa hoje. A gente já começou. A gente começou na quarta-feira, porque muita gente já começou e já vem fazendo esses começos. E cada sempre é um novo recomeço. E minha estrada vai ficando cada vez mais forte de tanto que a gente vai pisando e vai pavimentando ela com a nossa marca. E eu acho que é esse caminho que a gente não pode deixar. Então, falta tempo, falta tudo, falta até energia, né? Faltam condições sanitárias para a gente poder voltar a se abraçar livremente de verdade. Mas a gente tem um monte de outras coisas também. Então, por isso que é muito importante que todo mundo tenha o e-mail do fórum na sua agenda, porque muitas comunicações nossas foram para os spams. Então, anotem, eu coloquei no site um e-mail, aqui no chat. Guardem o e-mail, por favor, porque hay que volver a verse. A gente vai voltar a se encontrar. Então, é muito bom, a gente vai se comunicar. E tiverem dúvidas, procurem a gente também. A gente está em todos os lugares, a gente agora já vamos cada vez mais longe. E estamos! Gente, aqui está en el Zoom. Muchas gracias. Chao.